Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, domingo passado, primeiro da Quaresma, nós estávamos com Jesus no deserto. A semelhança do povo que saiu da escravidão do Egito, nosso Senhor passou 40 dias no deserto. O povo passou 40 anos peregrinando até chegar à terra que Deus havia prometido. Não foram 40 dias de descanso, não. Foram 40 dias de jejum, 40 dias de oração, portanto, 40 dias de fome, de sede. E acrescente-se a isso a presença do diabo tentando, a presença do diabo tirando, querendo tirar vantagem, querendo tirar a paz do coração de Jesus. É uma imagem da nossa vida. O domingo passado, aquele evangelho, é uma imagem da nossa vida. Nós não estamos nesse mundo de recreio. Nós não estamos nesse mundo a passeio, num passeio bucólico, umas férias. Nós estamos atravessando um deserto. Nós estamos atravessando um deserto debaixo das tentações do diabo. Não é difícil de ver à nossa volta os sinais das tentações do diabo, do deserto. Nós estamos numa espécie de avant-première de uma terceira guerra mundial. Os senhores acham que isso é passeio sobre a terra? Você acha que isso é uma diversão? Nós estamos diante de uma sociedade que, e está errado, não se pode fazer mal a bicho, mas que chora e cria hashtag para o cachorro orelha, enquanto uma freira é assassinada, apaulada e estuprada, com 82 anos de idade. E você não ouviu. E nem vai ver. Nem reportagem, nem hashtag, nem nada. Porque ela, a irmã, é um símbolo, é um sinal da virulência, da violência, da maldade desse deserto. Do diabo que se levanta e faz vítimas aos milhares. O deserto está aí. Humanamente falando.
É impossível atravessar esse deserto sem que Deus esteja conosco. Sem que a presença dele nos conforte de algum modo. E aí é preciso sair com Deus. Fazer a jornada com Deus. É a primeira leitura do livro do Gênesis. É a proposta de Deus para Abraão. É Deus dizendo para Abraão: sai da tua terra e vem comigo. E vem caminhar comigo. Anda na minha presença e ser uma bênção. Só andando na minha presença é que você será uma bênção. Mas está tudo bem. Ué, eu estou na cidade, Abraão tinha camelos, dromedários, Abraão tinha condições financeiras. Então não era disso, não era isso. Era a maldade da cidade de Ur dos caldeus. Era a violência, a idolatria, os falsos deuses, aquilo tudo que eu preguei domingo passado. Sai desse meio, sai dessa situação, sai dessa vida, sai dessa idolatria e vem caminhar comigo. É insuportável, seria insuportável aguentar o que nós estamos assistindo sem Deus. Sem que Ele nos leve para a montanha sagrada, o evangelho de hoje. Vocês se lembram o que aconteceu antes deste convite que Jesus faz a Pedro, Tiago e João? Pedro bate boca com Jesus. Pedro quer discutir com Jesus. Quer discutir com Jesus o tipo de trabalho, o tipo de messianismo que Jesus deveria levar. Pedro quer dizer para Jesus como é que ele deveria agir. Mestre, não fale de cruz, não fale de dor, não fale de sofrimento. Aliás, deve ter uma ou outra pessoa dizendo a mesma coisa agora. Para que falar disso? Para que falar de... Isso aí eu já vejo na TV, isso aí eu já vi nos noticiários. E aí Jesus manda Pedro calar a boca. Jesus chama Pedro de diabo, de Satanás. Afaste-se de mim, Satanás, porque você não pensa conforme Deus, mas conforme os homens. O que antecede a cena do evangelho de hoje é o ser humano batendo boca com Deus, discutindo com Deus, querendo dizer para Deus como é que Deus deve agir, como é que Deus deve fazer. Mas essa é a minha e a sua história. Nós batemos boca com Deus. Nós queremos dizer para Deus o que Deus tem que fazer. E tem várias pessoas que deixam de crer em Deus, porque Deus não age, Deus não faz, Deus não opera, conforme a cabeça da pessoa acha que Deus tem que agir e operar. Aliás, esse é um dos grandes motivos do ateísmo. Esse é um dos grandes motivos da descrença. Deus não quer fazer o que eu peço, Deus não quer fazer o que eu mando, Deus não quer fazer do meu jeito. E aí o que Deus faz? Deus pega Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, e diz agora, venham comigo. Vocês precisam parar de discutir, parar de bater boca com Deus. Vocês estão saturados desse mundo, e é preciso ir a um lugar de recolhimento, a um lugar de silêncio. Esse é o significado da montanha sagrada. Esse é o significado do Monte Tabor. É insuportável caminhar sem que eu pare no meio da jornada e suba com Deus para estar com Ele a sós, em oração, em adoração, em silêncio. Você não vai e eu não vou suportar o que vem pela frente. Você não faz ideia do que ainda vem pela frente. Será insuportável para nós se nós não subirmos com Jesus a montanha sagrada. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês estão brincando? Vocês estão achando que isso aqui é uma brincadeira? Vocês estão querendo discutir comigo? Venham aqui. Recolham-se comigo. Agora você começa a entender.
2 milhões de pessoas no YouTube, acordando 4 horas da manhã para rezar com o frade. Vocês entendem? É preciso subir a montanha sagrada. É preciso estar a sós com Deus. É preciso estar em adoração com Deus. 5 horas da tarde, domingo, a igreja lotada. Essa igreja esteve lotada 7h30 da manhã, 9h30 da manhã, 11h30 da manhã e estará lotada às 7h30 da noite. Ah, que lindo. Não, não é lindo não. É mais do que lindo. É uma necessidade. É Jesus dizendo, para tudo. Você andou essa semana com gente que não presta. Você andou essa semana com gente que contaminou o seu caminho. Você bateu boca com Deus e com quem não presta. Você discutiu com quem quer seu bem e você discutiu com quem quer o seu mal. Ou o contrário, você discutiu com Deus e deu razão ao diabo. Então pare. É preciso parar. Nem que seja uma vez por semana. Nem que seja durante uma hora que seja. Pare. E vem. Recolha-se. Cala a boca. Silencia. E só adora. Você entende? Todo dia, 4 horas da manhã. São 2 milhões de aparelhos. Eu falei pessoas, não são de pessoas. São 2 milhões de aparelhos ligados no YouTube. Mas são milhões e milhões de pessoas em cada um desses aparelhos ligados. Isso é um símbolo, isso é um sinal. Enquanto o mundo desperta em guerra, em ódio, em fratricídio, homens e mulheres de bom senso, que acordaram, entenderam que é preciso parar, subir a montanha, esse sinal, né, da elevação. A Bíblia está cheia de montanhas, onde as pessoas sobem para se encontrar com Deus, onde as pessoas sobem em adoração, em retiro. A missa é essa subida semanal. A missa é esse momento em que, a sós com Jesus, Jesus, se transfigura. A palavra grega é metamorfose, né? Muda de figura. É para que você entenda que a figura desse mundo passa. A figura que não passa é a de Deus. Essa é a figura que nos transforma. E aqueles 3 foram transformados com a transformação de Jesus. Eles achavam que estavam andando com um cara. Eles achavam que estavam andando com um homem. Eles achavam que podiam bater boca. Eles não entenderam que eles estavam andando com Deus. Jesus brilha como luz. Do lado Moisés, do outro lado Elias. O Antigo Testamento ali resumido. A lei e os profetas. E o pai diz, ouçam, não Moisés. O pai diz, ouçam, não Elias. Ouçam ele, o meu filho, ouçam a Jesus, porque ele é o resumo de toda a Sagrada Escritura. Mas não é o que você faz na missa. Quando você sobe e entra na igreja, você ouve a voz de Jesus. E ele transfigura, transforma, faz uma metamorfose na sua vida. Aliás, essa transfiguração acontece ali, olha. No altar, pão e vinho são transfigurados. Há uma metamorfose no corpo, no sangue, na alma e na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E é alimentando-nos dessa metamorfose, é sendo alimentados dessa transfiguração que nós somos transfigurados. Que nós somos transformados e temos forças para continuar. Porque senão não dá. É muita gente esquisita. É muita gente ruim. É muita coisa estranha na nossa jornada. Se eu não passo por essa limpeza espiritual semanal, e olha, se puder ser mais dia na semana, venha, viu? Se eu não passo por essa transfiguração, cara, meu irmão, minha irmã, não dá, é insuportável. Por isso que às vezes, para quem tem Deus, para quem entende o que está acontecendo aqui, a vontade que dá é morar aqui. É de vir, ficar e nunca mais sair.
é de continuar ouvindo a pregação do Evangelho incessantemente. E foi o que Pedro quis. E é humano isso. Senhor, façamos 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias, outra para o Senhor, e vamos ficar aqui. Porque é insuportável, depois de ver a tua glória, de ouvir a tua palavra, a verdade, depois de sentir o meu coração, a minha vida sendo transfigurada, transformada, descer para essa sujeira que está aí fora, é insuportável. Ter que conviver com certas criaturas é insuportável. Com certos enviados do diabo é insuportável. Mas tem que falar assim, porque tem gente que não entende. Estão achando que isso aqui é uma brincadeira. E aí Jesus diz, não, eu vos trouxe aqui para que essa transformação de vocês dê a vocês força para descer e continuar a jornada. Porque tem uma outra montanha que nós vamos subir juntos. Qual é a montanha? A do Calvário. A montanha derradeira. A última montanha. Que todo mundo aqui vai subir um dia. Sim ou não? Todos nós. E como eu quero, é Deus falando, é Jesus falando, como eu quero que vocês estejam prontos, preparados para subir a montanha do Calvário, eu trouxe vocês até aqui. Eu faço esse dom da minha presença, esse conhecimento sobrenatural das coisas que estão acontecendo. Jesus fez isso uma vez no Tabor, mas conosco Ele faz todo dia na oração, todo dia na missa, todo domingo na Santa Eucaristia. Pedro ficou meio assim, ele estava assustado com tudo aquilo, então ele não queria descer. E Jesus, bora descer? Hein? Querido jovem, tem uma faculdade para ser cursada, tem uma escola para você frequentar, tem uma empresa para você tocar, uma loja para você administrar, tem uma carreira para você tocar. Vamos descer. E nós ficamos assustados, principalmente no ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, um ano que, amigos, tudo de perna para o ar, desde que começou esse ano. Sim ou não? Ou eu estou exagerando? Então, se nós não colocarmos firmes os nossos pés no chão da realidade, no chão da vida, com Jesus, quem fica de perna para o ar é a nossa vida, é a nossa história. E isso Deus não quer para você, amém? E aí ele diz para Pedro, vamos descer, vamos para Jerusalém, porque há uma carreira a ser caminhada, há uma estrada a ser perseguida. E esse é o convite de Deus para você, nesse segundo domingo da Quaresma. Vida de oração, intimidade com Deus, ir muitas vezes ao Tabor, ao Monte da Transfiguração, e deixar que a transfiguração de Cristo na Eucaristia transfigure também a sua vida. Amém.